Olá, tudo na paz aí? Vamos fazer hoje uma sessãozinha de 1,25 m, duas mesas. A estrutura é a mesma, né? Já peço para colocar no 1,5 minuto de velocidade. O... A estrutura de hoje aqui dá para ver que tem bastante gente da NL50 aqui, então tá ficando cada vez mais duro o field, né? Então basicamente, por exemplo, olha essa mão aqui, todo mundo joga NL50. Então é um pouco esse horário agora 9h37 de uma segunda-feira. Como amanhã tem um compromisso, então a gente tem que. Eu adiantei a gravação, né? Ângelo, Ângelo Net. Aqui eu vou dar um tribet normalmente. O stack quebrado. O Ângelo tem 10-10 aqui, né? Então não é um qualquer. Já é um cara que manja bastante de poker. Já fez mais de. Aqui deve dar umas coisas de quase perto de 1 milhão de mãos aqui. É, 1 milhão. Então é complicado, né? Aqui eu tenho muito check ou bet baixo, né? Então vou continuar se betando pra ver se pelo menos eu tiro algum dos dois da mão. E beleza. Agora ganhei um pouco mais de equidade, que o site também me ajuda. Não sei se. Aqui tem todo o range que ele dá call. Eu não quero tomar um raise aqui, prefiro só realizar a equidade. E se ele só der check, aí ele pode ter errado vários flush draws também. Então aí se eu der o check behind, o as já seria uma mão bem forte, mas aqui é puro fold, né? 3 e 8. Já deu pra ver que ele deu um call numa bet fora de posição. Não é das melhores jogadas, né? Mas de qualquer forma, hoje eu vou fazer só 500 mãos, né? E vou tentar explorar essa galera do stack quebrado, né? E também analisar um pouquinho, já que tem bastante caras da NL50, é uma boa também dar uma analisada nas stats que eu tenho deles, né? E dar uma reclassificada, dar uma boa ideia. Aqui o vilão joga muitas mãos, então Rei 5 não é uma boa mão para jogar. Hoje eu vou abrir então as 9 e 10 vão ser as pretas. As de 7 off e fold. O vilão deu uns puro call no stack quebrado, no small blind. E sem um fish nas blinds, então não sei se o que ele quer fazer com isso. Até bom que dê pra ver o showdown dele. Aqui com equidade e 2 checks vou betar. Board desfavorável pra mim. Agora não adianta eu betar, se o cara tiver um valete ele vai sair já betando. Não faz sentido ele betar essa mão se ele tem o valete mesmo, né? Me parece um bloco mesmo, então vou tentar já afastá-lo da mão. Eu tô dizendo que eu que tenho o valete, né? Já que às vezes o rei X aí começa a achar que tem algum valor, então se eu demonstrar o valete para ele é mais fácil de que eu leve o pote, né? Não faz o menor sentido o bet dele. Aqui tem vilões até DNL 100 hoje, tá pesado o field aqui. Isso faz muita diferença no que você pretende de ganhos para um jogador profissional, porque jogar nos melhores horários te traz muitas benesses, né? Então o cara que tem a possibilidade de jogar ali à tarde já sai na frente da maioria dos jogadores do limite, né?
E hoje, assim, a gente vê também que ela não tá recheado de ótimos players, né? Tem muita galera que tá só descendo para poder fazer volume, já que a NL50 deve estar mais ainda recheada de regulares, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, 73 só jogadores, sendo que só tem um, dois, três, quatro jogadores recreativos lá. Aí não tá fácil não. Aqui o jogador bem tight, vou dar call em posição. Fiquei. Não tenho muitos ases e valete, ele sai betando forte, check, fold. Aqui a gente tem mais um recreativo. 5 e 9 off. Suited, quer dizer. As e 7 off não precisamos abrir daqui, né? Poucas mãos até agora, só 15%, bem baixo. As poucas chances que a gente teve de abrir, já fomos boicotados por alguma ação de algum vilão. Aí aqui as chances que a gente tem de roubar blind, a gente tem que aproveitar bem, né? Estão defendendo todas as nossas jogadas. Board dobrado a gente pode betar um pouco mais alto. Esse aqui é fold. Também 3 off, só foldar. Aqui a gente tem um vilão com 300 e poucas mãos já, ele é ultra nit, né? Então, às vezes que a gente for jogar com ele é bem pra trás, bem lento. Mas e 7 off dá pra abrir tranquilo se o Robson não jogar. O Ikki gosta de defender bastante, então só fold. Desculpa. Aqui só fold também. Aqui a gente rouba blind, se possível. Aqui tem um cara do stack quebrado e sai jogando com dois. Dá vontade de isolar ele, mas não me parece a melhor jogada. Aqui tem um cara do stack quebrado com 25. Sempre focando em analisar bem a mesa que a gente vai jogar, né? Dá uma... O vilão que sai abrindo de novo. Aqui não parece ter nenhum cara super agressivo. Eu vou tentar dar um call. Passou, beleza. CB tá tranquilamente. O 5 é o terceiro par aqui, então eu vou tentar dar uma blefe. Não sei se vale a pena. O cara joga muito aberto, vou só tentar irritar. E com o terceiro e quarto par só foldar, né? O cara deu um call nesse board bem desconectado. Vou. Acho que dá pra. O 2 é bem blank, aqui ele não vai foldar o 9, então só dá check. E ele pode dar muito check se ele tiver só o 9. E aí eu posso betar. Se ele der check eu consigo betar um pouco mais alto. Porque aí o 9 dele vai ficar bem pressionado se ele der check. Se ele tivesse vala 10 ele hitou, aí não só dá parabéns mesmo, né? Mas. Eu acho que aqui vala 10 ele até o check raise. Não, ele não tem check raise nenhum aqui, bem. Betou 8. Tá bem contente, aparentemente. Vou foldar. E aqui eu vou foldar também. Vilões que defendem bem os blinds. Aí vala off. Uma mesa bem complicada, onde você já toma um tribet aqui do nosso amigo. A Easyval é um puro fold, não tem por que inventar nada, principalmente com um cara do NL100. A Easy 2 off, só foldar. Acho que aqui dá pra roubar blinds. Tem um vilão recreativo aqui.
Rei dama. O Kinopsis gosta de defender bastante, mas não foi dessa vez. O vilão da NL100 também. Aqui dois caras bem agressivos, então se eles me derem tribet eu vou dar um 4-bet light. Esse vai ser uma boa. 4-3 suited só foldar, 5-5 dá pra abrir. Aqui é fold. Dois off. O vilão acabou de jogar, se a gente abriu a gente paga, né? O board é muito melhor para ele do que pra gente. Que entre aspas aqui a gente não tem o vala-vala nem o rei-rei, né? Talvez um rei valete suited. A jogada dele é no mínimo estranha, porque essas duas mãos aqui ele tem que ser betado quase que sempre, né? A menos que ele tenha um 9-9, X aí. Vamos ver se ele fica capado pra eu roubar o river. Se ele só der call aí. Ele ficou bem capado e não. Fica difícil pra ele betar aí. Se ele tem um 9-9, 10-10, fica complicado. Até pela minha visão de jogo que ele tem de mim, né? Esse vilão folda 63% das vezes, mas dessa vez é melhor passar um pouquinho. Só check, não tenho o que inventar aqui. 2 big blinds. Aqui vilões stack quebrado, tentar jogar em posição contra eles, exercendo alguma agressividade. Vamos comprar o asa aqui, né? Embora ele tenha bastante ases nessa situação. E saiu o Donkey betando, aí a gente dá call e se ele der check turn, a gente rouba ele. Complicado, a gente não ganhou equidade aqui. E ele betando, mesmo que meio pote, duas streets aqui, por estar tão quebrado, melhor foldar, não deu certo a estratégia. Finalmente um reais pro leaderboard que tá ridículo aqui. Impressionante. Aí vem um vilão bastante. É um recreativo, né? Então a gente pode mandar os 12, que é de praxe, né? Contra esses ranges aqui. Deu só call. Óbvio que não acertamos nada. Posso betar até um pouco baixo, porque ele não. Ele, ele é bem face tap aqui. Se ele tiver um vala-vala, XX, ele vai dar raise. O 6 vai manter tudo o range que deu call aqui. Eu não tenho mais como fazê-lo foldar. Ele tem um pouco a full jack. Então pode ser que ele dê um check aqui também com Ice e Rei ou uma carta assim. Mas infelizmente não deu certo. Cara, eu vou colocar ele como já fiz por 218 mãos. O cara joga 24-10, aí não dá, né? Aí tem que. A gente não pode inventar muita coisa. Ele paga, né? Vilões que pagam. Você só tem que betar quando você tiver valor, né? Mais um recreativo. E quando eu falo recreativo é naquelas assim, né? Hoje em dia tem muita gente tendo aula com outros jogadores aí. Então, entre aspas, recreativo nesse sentido dele ainda não ser um regular do limite, mas pode ser em breve, né? Aqui o Ikki gosta de defender, quem sabe? Vai ter uma briguinha boa aí. Não teve. Rei 9 suited. Tem só esse cara aqui. Oh, não, tem três caras que tribetam muito ali. Vou só foldar dessa vez. É uma mão que dá pra você abrir 100% das vezes, mas quando você tem alguma informação é melhor
Melhor respeitar, né? Aqui os caras. Esse aqui gosta de brigar um pouco pelos blinds. O Vivant. 3 e rei. As stats já começaram a ficar mais equilibradas, né? 20 e 17, tá precisando mais tribets, mas se não vem esportes desse tipo não adianta, né? Não tem como inventar muita coisa. Aqui 10 e 9 off não precisa, aqui o Cachio já mostrou aqui. Tá com o stack quebrado, né? Então vamos ver se a gente consegue pegar ele. Agora parece que começaram as mãos boas, né? Depois do 125. Geralmente depois da mão 220, 200 e pouco, que pelo menos vem um Ais, né? Depois de, acho que de 200 mãos, mais ou menos. Esse cara aqui. É interessante que quem tá me dando o tribet é um cara que dá tribet com 16%. Então, dependendo da história que ele tem comigo, ele vai dar alguns calls. Ele só tem 25% de fold, então ele gosta muito de jogar em posição em 4bet pod. O Ângelo Neto já tá mostrando que tem qualidade, já tá dobrando, né? Tá ficando com um bom stack. As stats dele são de cara hiper agressivo. Camisa do Cruzeiro deve ser mineiro, né? O Ronaldo Fenômeno. Aqui é um puro cebet, né? Não tem o que fazer. E aqui tem muitos raises, aqui ele tem zero raise aqui, né? Então tá bem claro o que ele tem uma mão boa, né? Então às vezes é bom você dar uma mesclada nesse sentido para não ficar tão face up, né? Na hora que você tá jogando, o vilão só olha lá e fala, pô, o cara não tem um check raise, não tem um bet turn, aí fica fácil de jogar contra você, né? Então é bom dar uma equilibrada nesse sentido. Você nunca vai saber qual que é a visão que o vilão tem de você. Mas se você se sentir que você está conseguindo equilibrar o seu próprio jogo, até pelas stats, você entender e falar, ó, eu tô só com 4 de tribet aqui. O ideal é um 7, 8. Então você mesmo já vai se adequando, vai melhorando através das suas próprias stats, né? Eu acabei de roubar o Kinopsis, vou roubar mais uma vez, depois já não roubo mais. Pra esse efeito de equilíbrio que eu falo, né? Aqui não tem porque CB, tá? Eu tomei o pot, eu tenho o backdoor do flush e um asa ainda aí que tem algum valor. Na hora que dobra o board, o asa acaba ganhando mais valor ainda. O vilão num board dobrado, que é pra ele uma mão, um spot bom. Você beta meio pot, tribet depois tal, tribet bluff vir, monotone, tribet tal. Nenhuma informação relevante, então só vou foldar. Rola 3. Um jogo bem consistente, bem atencioso, né? Para que não. Que a gente. Nessas horas que não vem nada, é aquela hora que você vai ficando ansioso, vai ficando chateado e falar, pô, não tá vindo nada, eu vou abrir esse Ice 4 aqui. Se você se mantém fiel à estratégia, a tendência é que você fique lucrativo no longo prazo. Porque enquanto você está nessa aqui se mantendo consciente, se mantendo tranquilo, os seus vilões que são mais fracos, entre aspas, mentalmente, eles vão cometer alguns erros, né? E quem sabe não é contra você. Aí é daí que vem os lucros do poker, né? Você vê que o nível é bem parecido, não,
Raramente você tá vendo aqui algum cara dando all-in com qualquer coisa. Não existe isso, né? Saprusca é uma mão boa pra tribetar aqui, mas queria que ele foldasse um pouco mais, aí eu faria essas jogadas. The Dock é bem tight. O Dunfer gosta de dar tribet, o que é bom, mas o pessoal tá bem nit hoje. Segunda-feira da preguiça, né? Está quebrado. Aqui não veio. Está quebrado também. Então hoje, pelo que eu tô vendo a sessão, vai ser uma sessão mais de anotação mesmo, de análise, que uma segunda-feira. Vou deixar aqui umas mãozinhas rodando na NL 200 pra gente ver. 22 caras na NL 200. Obviamente que esses caras vão pra NL 100. A NL 100 tem só 45. Obviamente que eles vão pra NL 50. Aí você olha na NL 50 recheada de caras da NL 100. Então tá ficando cada vez mais complicado jogar no PokerStars nesse sentido. Mas não quer dizer que todo mundo ali é bom, né? Mas no mínimo, tenho uma boa noção, o que já dificulta os ganhos, né? Aqui ele pode ter valete dama, assim, ele deu um call. Muitas das vezes que os caras dão um call quando você beta onde tem Ás e Rei, a tendência é que o vilão tenha vala dama ou um Ás X, assim. Então não tem porque eu betar o As, né? Já que. Então acredito que ele deve botar um Ás X aí, ou um vala dama. O valete Ás é muito. Sempre, a maioria das vezes que você betar um board que tiver Ás e Rei, por exemplo aqui no Zoom, o vilão vai foldar. A grande maioria das vezes. Poderia chutar um número absurdo aí, tipo de uns 80, 85%. E aí, se você já tem alguma mão de valor e você betar ali e o cara decall, fica muito difícil. Então eles vão ter muito draw, então no turn, então quando você beta turn o cara já tem que foldar. Ou vai ter um mais fraco lá. No caso dele até um mais até que forte, podia ter tribetado. Esse vilão ele gosta de tribetar bastante, né? 10.x. Aqui eu vou dar call em posição. Vamos ver como ele vai dar um terço, provavelmente 7 BBs, né? 7 a 8 Big Blinds, que é o padrão do limite. Ele optou por betar um pouco mais alto. Eu tenho aqui o terceiro par, não costumo muito dar call com o terceiro par. E ele betou mais que a metade do pote, então vou fora de posição, vou foldar porque ele é bem passivo. Mas e dama, vou betar aqui. Quando a gente dá esse call, geralmente a gente quer trincar, a gente quer fazer um float, alguma coisa. Mas se o vilão não ajuda, aí. Na verdade ele ajuda, ele revela mais ou menos a força que ele tem. Então, já que não veio nada até agora, fazer mais 50 mãos, quem sabe vem emoção aí, né? E dá pra passar mais alguns insights também. Aqui é um vilão bastante agressivo. Aqui a gente tem um recreativo. Aí vamos tentar isolar novamente, né? Sempre 3x, porque até o vilão recreativo ele abre com 3x geralmente. The Dock não sei se ele gosta de squeezar. Aqui squeeze. 4 squeezes em 70 mãos, né? Então não é o forte do The Dock squeezar. A gente acertou o top pair contra um vilão recreativo. A gente não tem por que inventar nada aqui. Não tem por que dar um terço igual a gente dá contra os regulares, né? Que aqui ele vai poder errar tentando acertar um flush quando a gente já está bloqueando a chance dele ter esse flush. Na hora que dobra, aqui a chance dele ter o rei ás é pequeno. E na hora que ele dá aqui, a chance dele ter um 5x é pequeno também. Então quem sabe ele tem um rei vala. Eu tenho rei ás, paciência. Não tenho o que fazer.
2. De 5. Tem mais 30 e poucas mãos. Esse vilão tribeta bastante. Aqui só dá pra completar. Já que eu já iria completar contra ele, imagina completar contra os dois, né? Aqui, como eu tenho uma trinca, eu espero muito que um dos dois tenha o as, né? Esse provavelmente não tem, mas quem sabe ele não tem um as e dama, as e rei. Se ele não betar agora, ele já ficou capado em não ter o as, né? Então ele vai ter muito as 10-10, o que é complicado. O cara do rei não vai querer betar mais agora aqui. Não sei se ele ainda dá um call, então vou betar só 10%, só porque o board ficou meio complicado. Torcendo para que esse não fold. E que se ele der raise, ele já vai estar muito monstro com 10-10. Torcer até para ele ter um Ice 10, quem sabe. O 3 é blank, né? Então ele pode muito bem entender que eu errei o flush e dar call, mas o meu receio é ele ter o 10-10. Torcer para ele ter o Ice 10, o Ice rei, Ice dama. Eu chovei fingindo ter errado tudo, né? Mas não foi comprado pelo nosso amigo. Que ele já ficou muito passivo contra dois, né? Então ele já entendeu a força da minha mão. A melhor coisa que eu poderia ali talvez era isso. Simular um blefe aí pra tentar tomar um call de segundo par. Mas com Ás no board é tudo. Perde muita força a sua mão, sua trinca, sua sequência. Cinco. Vamos dar uma vala bem tranquilo pra jogar. O Curly a gente já sabe que é um cara que abre muita mão, então a gente pode tribetar ele tranquilamente. Que ele só vai voltar mesmo com as mãos muito boas, né? Que ele abre aqui do TG, ele é perdedor, né? O TG ele abre 19% das mãos. Aqui eu vou dar call, que ele deu um forbet bem baixo. Então ele vai ter muito Ice Rei aqui, né? Ele vai ter pouco Vala-Vala, vai ter algum 10-10 e pouco Dama-Dama. Eu vou continuar dando call, né? Torcer para não bater o 10-10 ficou capado também. Não sei se Valaiais ele gostaria de dar um raise em mim. Aqui eu vou foldar contra o Dedoc. Eu vou manter o range dele de bluff aqui, só torcendo para não bater uma dama. O 5 é bom, que aí se ele quiser blefar o Ice Rei ou Dama e Ais, eu vou dar call até meio pote, né? 30 Big Blinds. E se ele chover eu tenho que pagar, mas ele foi muito bem no. Se ele me enganou mesmo, né? Prefiro pensar ainda. Ele só deu check. Eu imagino que ele tem o Ice Rei, não vale a pena eu betar aqui. Aqui é fold. Eu quero mostrar pra ele que eu dou call com esse tipo de mãos, né? O cara também não tem uma imagem tão ruim de mim. Eu não abri o 9 rei aquela vez, então eu vou abrir agora. Ih, caramba. Aqui tem o stack quebrado. Aqui vamos tentar isolar contra o vilão recreativo. E aqui é call. Aqui é tipo pro cara foldar ou foldar no c-bet, né? Segundo par, meio pote. Vou dar um call ainda, torcendo pro show foldar, mas ele é meio louco. Ainda tem um segundo par, um check seria legal. Não sei se esse 8 faz sentido. Ainda com o segundo par vou dar call. A Easy 4 começa a ganhar muita força e o rei. Não sei se ele daria um check aqui. Tá bem forte.
Ou tá blefando muito bem. Mas é muito blefe meio pote aqui. É. É que eu não tinha nada mesmo, mas se eu tivesse qualquer parzinho eu daria esse call. Se não tivesse mais outro. Se eu tivesse na posição do Shokangle, né? Que a parte boa de jogar pote multiway em posição é isso. Então, faltando 8 mãos. O máximo que deu pra fazer foi evitar perder muito dinheiro, né? Os poucos semi-blefs não passaram, os poucos blefs não passaram. O leaderboard foi ridículo, porque não chegou nem nos 4.000 pontos na primeira e na segunda tentativa. E é isso, né? Então vamos só fechar aqui no Sit Out Next Big Blind. Vamos dar uma analisada em duas mãos ali do pessoal da NL200. Vamos ver aqui que eles... Aí eu faço o seguinte, né? Vamos ver aqui. Eu não vou estar olhando agora, eu vou apertar aqui e vou tentar analisar a mão 4. Então eu vou bater aqui. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou dar um aqui. Agora vamos tentar analisar aqui. Caramba, tá rápido o negócio. Então, esse vilão é recreativo, né? Que não tenha nodes. O Nomads já foi anotado em maio de 23, 10 de junho e 8 de junho. Os jogadores que já estão pelo menos há um mês, né? Então já sei que são regulares. Vamos ver aqui. Então o vilão já saiu abrindo 5, né? 2,5 aí, né? Aí tem um call do Big Blind. O TG vai ter todas essas mãos. A melhor mão possível aqui seria um Rei 9. Ou par de 8, par de 9, par de Rei, né? Mas esse cara aqui provavelmente só teria o par de 8. Não sei se ele daria call com 9-9. E aí, beleza, vamos ver. 10. O cara deu check, é o fora de posição. O vilão betou 60%. 60% no flop, coisa muito de recreativo do alemão. Esse cara, como já é um bom jogador, se ele tem uma mão bem forte, ele não precisa slow playar, porque esse cara ele vai se entregar totalmente, né? Então, se ele der um raise aqui, eu não vejo muito sentido jogando contra um recreativo, mesmo fora de posição, porque já é um board pesado, né? Deu um call, tranquilo, beleza. O 3 não representa nada pro random, e para esse cara aqui, aí ele já tá analisando a mão dele aqui, ele só pode dar check nesse 3, né? Ok. Aí o random que se provavelmente está muito forte, que tenha um top pair, dois pares aqui, ele em um pote de 21, ele pode betar uns 10 aí, como um recreativo faria. Betou 14, tá bem contente com a mão dele. Agora o Nomads tem que entender que se ele tiver uma mão forte, ele tem que começar a defender, que o flush tá aqui, qualquer carta que possa completar a sequência, tipo um 10, pode complicar. Se o cara tem um 5 e 6, um 6 e 7 aqui, ele pode ainda dar um call, mas vai ficar bem encapado também. Se ele tá bem forte, ele precisa muito já da raise, né? Deu só call, então beleza. O 6 não muda nada, né? Esse cara tem pouco 6-6 jogando dessa forma. E ele 6-7-10 também não faz muito sentido. Já que ele sabe que ele é um recreativo, ele pode só dar call aqui com um segundo par aqui, com 9x, ou simplesmente com um monstro dar um raise se esse cara betar. Então aqui é check, né? Provavelmente. E aqui, se ele tem um par duplo, aqui se ele tem um 8 e 9, se ele tem um rei dama, rei vala, rei 10 suited e tal, ele tem que betar mais pelo menos, ele betaria meio pote aqui. Vamos ver. Betou meio pote. O Nomads aqui, o que o Nomads paga? Eu não faço ideia com que o Nomads pode querer continuar dando call aqui. Mas pode ser um rei dama dá muito call aqui, rei valete dá call. 8 e 9, né? Errou os draws aqui, provavelmente.
Então, deve dar call aqui com um par. Acho que os dois tem um par aqui. Deu call. Esse tem um par. Esse não nem mostrou. Acho que ele tinha esse segundo par aqui, tipo 9x, que errou tudo aqui, mas falou, tá tão baratinho e tem tanto blefe que eu posso dar esse call, né? Então eu vou apertar mais duas vezes sem olhar. Então, uma, duas. Aí eu aperto aqui e vamos ver. Nosso amigo de novo, não tava. Tá muito rápido esse negócio. Aqui, guerra de blinds. É complicado analisar guerra de blinds porque tem muito metagame. O vilão só deu. Só limpou. O outro vilão deu raise. Aí aqui só cabe completar, né? Não faz sentido mandar 18 aí, né? Só completou, beleza. Board ótimo para os dois. Esse cara tem os 9 noves, tem 10-10, vala-vala. Esse cara que deu call tem muita mão com flushes e sequências para continuar pagando. Muito check. Board conectado, esse cara podia ter muito check também agora. Certo? Agora que completa o flush, esse cara precisa começar a mostrar força, porque essa mão aqui tem muito dele, né, que deu call. E esse que deu raise fica numa situação bem complicada, com o Vala-Vala, por exemplo. Aí o vilão sai betando 3. Esse cara aqui, ele obrigatoriamente tem que dar um raise bem alto pra continuar mantendo a sua mão hiper forte aqui. Mas agora tudo que ele tem aqui, ele vai querer continuar dando só call, né? Beleza. Aí um 4 que também não muda nada, né? 5 e 8 3 e 5 não faz muito sentido. Aqui para esse cara pagar um raise. Então ele vai ter todos os pares aqui, né? Inclusive sequência também, ele vai ter muita coisa. E ele poderia até dar um overbet que obrigatoriamente esse cara teria que dar call com 10-10, vala-vala e etc, né? Aí deu o overpair, aqui tá perfeito. Aí o cara tem que dar call com 10-10 vala-vala, né? Não faz sentido ele foldar, né? Nossa, eita. Blind Water é uma complicação, que esse cara defendeu, né, o Raze com vala 9 off, mas é o metagame do limite lá, vai entender o que esses caras representam pro outro, né? Então, beleza, caras, grande abraço, espero ter deixado alguma coisa útil aí pra vocês. Se cuidem.